Trabalhei em uma fazenda de cavalos, além de ter cavalos em casa e ser um cavaleiro ao longo da vida. Eu eliminei os cavalos puro sangue que começaram na pista, e neste dia em particular não foi diferente. Eu estava levando um cavalo jovem sob a sela para um passeio. A cerca de 1,5 km da casa e dos quintais, ele me jogou de cabeça, caí quase diretamente em cima da minha cabeça na estrada de terra batida. Eu parecia estar ciente de tudo muito agudamente, o sol, o vento, a grama soprando nos campos de onde eu estava. Eu estava longe dos celeiros e da casa, mas de alguma forma eu podia ver o que estava acontecendo lá. Eu vi tudo o que aconteceu naquele dia, desde acordar em casa a vários quilômetros de distância, até começar meu dia no trabalho alimentando e limpando, selando o cavalo que eu estava montando. Eu vi, como se estivesse observando do meu lugar, em nenhum lugar, em toda parte, eu mesmo saindo de casa e sendo jogada. Vi-me deitada na estrada e fiquei curiosa e calma. Eu vi o cavalo fazer as 2 milhas adicionais ao redor da estrada de volta ao lote do celeiro e outro trabalhador pegá-lo, isso estava a quilômetros de outras casas. Eu vi meu amigo e patrão examinar o cavalo, olhar para os campos para mim, e entrar no caminhão para sair na estrada procurando por mim. Eu não tinha certeza de como isso era possível, mas não era angustiante. Fiquei feliz que o cavalo foi para casa. Lembro-me de me ver ser encontrada e pensar que devo ter morrido, mas não senti dor. Vi pessoas em minha casa a quilômetros de distância receberem um telefonema, vi a ambulância. E simplesmente me mudei sem esforço de um lugar para outro. Eu não parecia questionar porque eu não estava no meu corpo. Eu estava na estrada onde fui jogada novamente, mas estava andando e o céu estava escurecendo. Um amigo meu falecido estava andando comigo, falando sobre minha vida, e eu sabia que estávamos indo juntos para algum lugar. A estrada tornou-se desconhecida para mim, e a paisagem desolada e fria. Uma senhora de idade ininteligível que não reconheci, estava sentada numa encruzilhada. Ela me disse que não era a minha hora, e que eu tinha coisas a fazer antes que eu pudesse ir mais longe. Meu amigo passou por essa mulher e me disse que quando chegasse a hora, ela estaria esperando por mim. Esta senhora eu entendi ser algum tipo de porteiro ou algo assim. Ela não estava impaciente, mas foi firme comigo. De repente, eu estava me vendo em uma cama, meus pais e pessoal médico, e pude ouvir o que foi dito. Meu corpo estava adormecido, mas minha consciência estava alerta. Entrei no meu corpo e pude sentir dor, e parecia entrar em um estado de sonho. Eu cheguei em algum momento, e acabei contando o que eu tinha experimentado, o que foi validado. Tive terríveis dificuldades com minha memória por meses após o acidente, mas as coisas que eu tinha visto permaneceram claras como um sino. Mesmo quando eu não conseguia me lembrar do que ouvirá na conversa alguns minutos antes. Os aspectos emocionais da minha experiência enquanto observava nunca me deixaram nos 27 anos desde então. Eu tive muitos problemas com minha visão, memória, dores de cabeça, e fiz muita fisioterapia. E pela graça de Deus eu não estava paralisada como inicialmente suspeitava que eu poderia estar. Acabei voltando a trabalhar com cavalos. Eu não podia arriscar outra lesão, então quebras e pilotagem áspera estavam fora de questão. Eu não posso fazer um monte de coisas que eu podia antes. Mas, eu tenho sido diferente desde a minha experiência. Eu posso sentir as emoções dos outros, humanos e animais, e especialmente os animais respondem a mim de maneira diferente. Eles se acalmam com a minha presença. Descobri que tem o mesmo efeito em pacientes humanos. Por algum tempo, depois de me tornar enfermeira, escolhi os cuidados paliativos para fornecer qualquer conforto que os moribundos pareçam sentir em mim. Nunca falei sobre isso com ninguém porque quase todo mundo que conheço percebe algo que não consegue nomear, mas alguns ficam desconfortáveis com isso, e nos primeiros anos me senti uma aberração. Tanto que entrei em uma espiral descendente no final da adolescência e tentei o suicídio. Fui novamente falado pela mesma entidade e assegurado que eu tinha algum propósito a cumprir. Não sou louca, não tenho danos cerebrais e não sou psicótica. Fiz testes psicológicos para minha própria paz de espírito e compreensão. À medida que envelheci e experimentei a vida mais plenamente, aceitei que algo extraordinário aconteceu comigo e não pode ser explicado pelas narrativas rígidas da religião organizada. Eu tenho uma espiritualidade profundamente arraigada da interconexão de toda a vida. Contei o que tinha visto, e o que vi, foi o que aconteceu enquanto eu estava obnubilado.
Minha amiga com quem conversei, e ela apareceu ao meu lado na estrada, era um cavalo em vida que havia morrido de uma morte traumática e inesperada alguns meses antes. Ela tentou pular uma cerca e se empalou em um poste de aço, eviscerando-se. Eu tinha me sentido muito responsável pelo que aconteceu com ela, e eu era uma jovem de 15 anos, tinha feito meu aniversário pouco antes. Ela me garantiu que estava bem onde estava, e que eu não era culpada por sua morte. Eu parecia entender que estávamos indo para algum lugar juntos, ela como minha guia. Ela foi autorizada a passar pelo ser, a anciã e eterna senhora. Eu queria tanto ir com ela e permanecer naquele lugar calmo e feliz. Eu definitivamente soube depois disso, que os animais vão para onde todas as coisas com alma vão. Somos todos energia, e os animais não questionam seu criador. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o canal. Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de nossos conteúdos. Gratidão!